Pessoal, vamos para a última parte aqui da explicação em relação ao projeto. Então, a primeira parte que a gente fez foi arrumar as entidades. As entidades nada mais é do que o reflexo da tabela do banco com seus atributos. Lá no banco temos os campos, né? E a gente criou as entidades. O DAO ele vai fazer a ligação da nossa entidade e ter os métodos onde chama os nossos SQL de manipulação, né? Então, a gente cria métodos separadinho para cada situação, para inserir, para modificar, para buscar, assim por diante, e a gente coloca no DAO. E agora a gente vai partir para as telas, né? O interessante é você partir para as telas somente depois de estar pronto todas as entidades e também todos os DAO, né? Se tiver alguma coisa faltando, eu aconselho não iniciar. Com a tela, o que a gente tem? A gente tem a divisão de duas partes, né? Primeiro é o design. Então, aqui tem os desenhos, componentes que vamos utilizar. Os mais comuns aqui são as caixas de texto, os labels, tem alguns botões, cada botão tem a sua função. E aqui a gente tem uma tabela que a gente mostra os dados já inclusos. Depois eu vou mostrar também esse componente. Aqui ao lado a gente tem os componentes caso a gente queira inserir, e também dá para, de repente, você copiar e colar, né, e colocar embaixo ou do lado se tiver um campo a mais. Só tem que lembrar que tem que colocar esse campo novo e renomear ele, né, porque senão ele vai ficar atrelado a um campo já existente. Vou pegar aqui o exemplo aqui do Pet Shop. Então aqui no meu cliente, eu tinha esses dados aqui, né? Aqui no cliente do Pet Shop foi alterado e temos esses dados aqui. Então, esses dados aqui que eu tenho que refletir na minha tela também, né? Aqui, como eu já tinha tela de cliente, eu vou seguir ela também. Uma coisa que eu tenho que verificar antes eu tinha código, nome, telefone e data de nascimento, tá? Que são os meus que já existiam. Nome, telefone e código, aliás, nome, código e ID, eles são os mesmos da tabela que eu já tenho aqui nela do Pet Shop, tá? Tem outros nomes, estão um pouquinho diferentes, mas é o campo que tem. Agora, esses campos aqui que eu preciso colocar também, né? Que é o CPF, telefone e endereço. Então, se a gente observar aqui na tela de CPF e o endereço é o que está faltando. Data de nascimento já não tem. O telefone dá para deixar o mesmo, né? Inclusive aqui ele tem uma máscara, ele tem um tipo de edit que ele tem a máscara já, assim como tinha para data de nascimento. O que eu vou fazer aqui? Vou deletar. O botão de foto aqui eu vou tirar, porque eu não tenho mais foto, né, na minha tabela. E aqui eu vou colocar campo de texto e um outro campo de texto. Porque um vai ser para o CPF, então vou colocar o label. Vou chamar aqui de CPF. E aqui seria o nosso endereço. Vou seguir o mesmo padrão que eu vinha seguindo. Então aqui, ó, eu já tinha um edit. Vou dar aqui alterar uma variável para vocês verem. Eu chamo de EDT mais o nome do campo. Então por que é interessante a gente trocar o nome do componente? Então se eu deixar sempre como está aqui, JTextField 1, JTextField 2, 3, 4, assim por diante, tem uma hora que a gente se perde. A gente não sabe se um pertence ao CPF, se o 2 pertence ao endereço, assim por diante. Então sempre é bom renomear os componentes, tá? Que eu vou renomear ele então, vou chamar de EDT, EDT de edit, tá? CPF. E aqui vou chamar de EDT endereço. Aqui eu posso tirar o texto padrão que ele traz, deixar em branco. Não era para dar 2 cliques. Beleza. Aí agora eu posso manipular a tela com base nos campos que eu quero conforme o tamanho, né? Então aqui ele tem uma linha, ele tem uma separação, posso ir aumentando aqui o nome.
Aqui eu vou deixar, com o Ctrl, estou selecionando mais de um componente, tá? Vou deixar para baixo aqui. Vou deixar o endereço na linha de baixo e o telefone e CPF no mesmo nível aqui, como se fosse a mesma linha, tá? Endereço, como a gente pode ter uma informação maior, vou deixar aqui embaixo também. Então aqui eu já modifiquei o layout, tá? Coloquei os campos novos, retirei o que eu não estava usando, renomeei, né, os campos que foram inseridos, e agora eu posso trabalhar no código, tá? Aqui a tabela eu vou deixar por último para explicar, porque a gente tem que fazer uma alteração aqui nas colunas, e ele não é simplesmente chegar aqui e alterar, tá? Tem que fazer um macetezinho antes. Então agora eu vou para o código-fonte. Código-fonte, de preferência, a gente começa a ver pelo primeiro erro. O que está acontecendo aqui? O down, ele tem algumas variáveis aqui. Então, com da conexão, o down, ele é uma variável da classe down, que eu estou trabalhando. E aqui eu abreviei com a primeira letra da classe que eu estou trabalhando como entidade, né? Então, tem o down e tem a entidade. O down, se a gente observar aqui, ele está dando erro já. Por quê? Provavelmente esse método ou não tem lá na classe down, ou ele deixou de existir. O que eu posso fazer? Vou colocar down, ponto barra de espaço. Eu verifico se tem o buscar próximo código. Então, antes estava buscar próximo código, agora está buscar próximo código cliente. Então, é esse método que eu vou usar. Aí você pode ver, professor, eu não estou usando um código auto-incremento, então não preciso desse método. Aí simplesmente chegava aqui e apagava essa linha, né? Aqui vamos indo para os próximos. Quando eu chegar nessa parte aqui que vocês vê que não é possível alteração, né, não se preocupe. Isso daqui são códigos criados automaticamente conforme o design aqui da tela. Então, vai colocando componente, vai alterando o nome, naturalmente ele vai criando alguns códigos aqui, e esses códigos não podem ser alterados. Tá? Próxima linha com erro aqui. Então, ele está pegando o quê? FEDT data nascimento. Lembram que antes a gente tinha data nascimento, né, na nossa tela, agora não tenho mais. Então, toda essa parte aqui, ó, refere-se à data. Eu não tenho mais data, então posso apagar. Aqui eu estou buscando o código. Vamos ver se ele tem esse método aqui ou está com outro nome. Código cliente. Então, esse é o nome do método que eu tenho. E vou apagar porque eu não tenho mais a data de nascimento. Aqui, get ID, está dando erro. Por quê? Vamos ver. ID cliente, já arrumou para mim. Como eu não tenho foto, eu sei que não tenho foto, né? Então, aqui eu posso apagar, ó. Aqui ele está verificando um E. Tudo isso aqui. Isso daqui era tudo para verificar se eu tinha uma imagem válida, né, que a gente tinha carregado. Como eu não estou trabalhando com imagem, vou apagar toda essa linha aqui. Tá? Ó, aqui ele já está verificando alguns campos que existiam e aqueles métodos que eu já troquei o nome. E o cliente, isso aqui eu vou apagar. Como a gente inseriu novos campos, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui EDT. Eu sei que eu coloquei agora o CPF e o telefone, e o endereço, desculpa. Mas digamos que eu não sei o nome, esqueci o nome. Então eu faço aqui EDT, Ctrl barra de espaço, EDT, CPF. Ponto. Set text. Serve em branco. O que é o set text? Aqui ele está pegando e limpando os campos que a gente tem na tela ali, que são os edits, né? Então, digamos assim, inseri alguns dados aqui e agora eu quero limpar porque eu quero iniciar de novo o cadastro. Então, o botão limpar vai acionar esse método e vai limpar cada caixinha de texto. O endereço também. Endereço, set text. E vamos trabalhando assim por diante, né? Cada método é importante observar o que ele está fazendo.
Esse daqui é o do inserir cliente. Ele está verificando se cada campo está sendo preenchido. Isso é interessante fazer para os campos que são obrigatórios. Então, digamos, se todos os meus campos são obrigatórios, eu tenho que fazer um else if para cada desse aqui. Tá? Aqui está dando erro no código, então provavelmente a gente já sabe que é set código cliente. Então, está faltando algum nome para completar. E assim por diante para os outros campos. Né? Arrumou tudo isso aqui, ainda vai faltar arrumar essa tabela. Tá? Essa tabela aqui, ela faz parte do componente e ela é um pouquinho diferente da gente trabalhar, porque se eu der 2 cliques aqui, ele vai apenas para mostrar detalhado a tabela. Eu não estou trabalhando, digamos assim, na alteração dela. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Vem aqui na aba navegador, se não estiver aparecendo aqui, dá para você procurar aqui, ó, no pesquisar navegador. O JFrame nada mais é do que toda a minha tela com os componentes, né? E aqui, ó, vai ter um JScrollPane. Dentro do JScrollPane, aí vai ter a tabela que se precisa alterar. Né? Então é aqui que eu vou dar 2 cliques. Alterar o conteúdo da tabela significa que as colunas que existiam anteriormente eu vou colocar conforme o que eu tenho hoje. Então eu tenho código, eu tenho nome, eu tenho telefone, mas data de nascimento não tenho mais. Eu vou ter então CPF, né? E vou ter também o endereço. Deixa eu modificar um negocinho aqui. Deixar aqui embaixo ficar melhor. Então aqui, alterar conteúdo da tabela. No lugar do data nascimento, eu vou ter o meu CPF. A pessoa tem um campo a mais. Então aqui, inserir, colocar endereço. Aqui eu posso colocar espaço, posso colocar acento, tá? Então é só o label, só o nome da coluna que vai estar aqui. Então, aqui, fechar. Então, arrumei, ó, os campos que eu tenho, código, nome, telefone, CPF, endereço, é os mesmos que estão aqui. Se a sua tabela for muito grande, digamos assim, eu tenho 10 campos para mostrar aqui para cadastrar. Aqui eu posso limitar com 5, 6, pode ter menos, não tem problema nenhum, né? Então, não se preocupe com isso. Daí aqui na tabela acaba mostrando os dados principais. Né? Alterou esse daqui, lá no código, um detalhe aqui, então se eu procurar por QB cliente, ó, aqui nesse caso aqui ele está verificando, se eu clicar na tabela, por esse evento aqui, se eu clicar na linha da tabela, ele vai inserir esses campos aqui. Tá? Então na coluna 0, ou seja, a primeira coluna eu tenho o código, na segunda eu tenho o nome, na terceira eu tenho o telefone. E a gente sabe que a gente tem mais colunas agora. Vai ter o CPF, e ele vai estar na quarta coluna. Lembrando que a coluna inicia na 0. E aqui eu tenho também o nosso endereço. A última coluna aqui. Então aí tem que ficar observando aonde tem a relação com o cliente, né? Com a tabela cliente. Lembrando que a tabela que eu estou falando aqui não é mais a do banco. Né? É essa tabela aqui que ele tem para mostrar os dados. Tá? É o table, o JTable do próprio componente Java. Tá? Eu tenho que verificar também se tem mais para inserir. E, resumidamente, é assim que se modifica a tela. Tá? Vai ter mais alguns detalhes que a gente vai ter que acertar depois. Que vou dar um exemplo aqui. Se eu estou no campo nome, eu quero que vá para o campo telefone. Do campo telefone, eu quero que vá para o campo CPF. Se a gente não fazer alguns comandos, ele vai aleatoriamente com essa ordem aqui. Então, a gente tem que fazer alguns comandos para necessariamente ir para o campo que a gente quer. Tá? Mas são alguns detalhes. Outro que a gente pode fazer depois é inserir algumas imagens de plano de fundo para como se fosse trocar a cor da tela. Tá? Dá para colocar algumas cores aqui para deixar colorido.
Não tem muito recurso, mas alguma coisa dá para fazer. Dá para colocar ícone no botão. Dá para fazer mais algumas coisas. Mas o primeiro passo é fazer essas alterações e testar se está funcionando no banco. Ou seja, se eu mandar um inserir aqui, olhar lá no banco se está funcionando. Se eu abrir essa tela, vai ter que aparecer os dados que já estão no banco, aparecer aqui também. Verificar se uma alteração está sendo feita e assim por diante. Só depois disso que a gente vai poder, digamos assim, enfeitar a nossa tela, deixar ela um pouco mais bonitinha.